Irmãos, eu quero convidar vocês a estarem comigo nesse estudo de hoje, porque eu vou falar sobre as duas testemunhas, sobre as duas oliveiras, sim, que abastecem a menorá. Vamos entender o que é a menorá, o azeite de ouro que vai fluir, que vai encher a menorá, os 7 espíritos de Deus que vão ser espalhados por toda a terra. Também nós vamos ver que nesse exato momento os 4 cavaleiros de Apocalipse também vão estar atuando. A gente vai ver, sim, Cristo, o arqueiro, lançando Efraim e Judá. E aí a gente vai entender o contexto do cerco de Jerusalém, o testemunho que vai ser dado em Jerusalém e o testemunho que vai ser dado por toda a terra. Nós vamos ver os quatro ventos de Deus também que vão estar ativos nesse processo de tempo, enquanto o selamento dos 144 mil estarão acontecendo. Então tudo isso conectado, tudo isso alinhado para vocês verem o quão grandioso é esse mistério e a revelação, o entendimento que a igreja tem desse processo. Também vamos saber como é que vai ser o testemunho, o que nós vamos falar, né? Acredito, pela fé, com certeza que todos nós aqui estaremos presentes nas duas testemunhas, espero que todos vocês perseverem na fé. Mas o que nós vamos falar às nações? E o que Jerusalém, os nossos irmãos vão testemunhar lá? Então fica comigo até o final, coloque teu fone de ouvido, deixa seu like, compartilha, se inscreve nesse canal, ajude o canal a progredir, a espalhar, a expandir e a palavra de Deus chegar a todos aí que precisam ouvir desse testemunho. Manda pro seu amigo aí, dá uma forcinha. Abraço! O Apocalipse não é um livro apenas para curiosos. Ele é um livro para os que conhecem e desejam as Escrituras. Nada nele surge como novidade absoluta. Tudo é revelado, é uma revelação final do que já havia sido dito e anunciado antes, desde Moisés, pelos profetas e principalmente confirmado pelo Senhor Jesus. Por isso, quando João ele escreve sobre as duas testemunhas, ele não começa descrevendo pessoas, mas ele começa descrevendo estruturas espirituais. Ele vai dizer: essas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Ou seja, duas oliveiras, dois candeeiros. João ele não vai explicar, porque ele espera que o próprio leitor reconheça, porque essa visão já havia sido dada séculos antes. Zacarias vê uma menorá, mas não uma menorá comum. Ela não depende de um serviço humano. Ela não depende de sacerdotes reabastecendo lâmpadas. Nela tem um reservatório acima, e desse reservatório descem 7 tubos. E por esses tubos flui azeite de ouro continuamente. O detalhe aqui é crucial, irmãos. O azeite não é produzido pelas lâmpadas, mas ele vem das oliveiras. E esse azeite não é comum. Zacarias chama o azeite de ouro, porque ele não tem origem terrena. Ele não nasce pelo esforço humano, nem da organização religiosa. Ele flui do céu para a terra, diretamente. Ele é o Espírito de Deus em sua plenitude, operando no tempo final. E nós já vamos entender sobre tudo isso. Quando Zacarias ele pergunta o significado, Deus vai responder: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. E aqui está a base de tudo, irmãos. A luz não nasce do esforço da igreja, a luz flui daquilo que Deus estabeleceu antes. E João completa o quadro. Os 7 candeiros são as 7 igrejas. As igrejas são os ramos da menorá. Elas existem para manifestar a luz. E João acrescenta algo ainda mais profundo aqui. Graça e paz da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono. Não são 7 espíritos diferentes, mas o Espírito de Deus em sua plenitude, como Isaías descreveu: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Esses 7 espíritos são enviados por toda a terra. O azeite se move, a luz alcança automaticamente todas as nações. Mas o combustível espiritual ele não nasce nelas. Ele vem de algo mais profundo, mais antigo, mais enraizado. Ele vem das duas oliveiras. Essas duas oliveiras não são abstratas. A Escritura as identifica repetidamente como Judá e Efraim. Judá é a raiz visível. É de Judá que vem a lei, é de Judá que vem o sacerdócio, é de Judá que vem o Messias segundo a carne. Judá guarda o depósito da revelação. Mas Efraim é um mistério escondido nas Escrituras. Efraim ele vai nascer de José. E José não é apenas um personagem histórico. José é um tipo profético. José é amado pelo pai. José é rejeitado pelos irmãos. É despido da túnica.
José é lançado numa cova, José é considerado morto. Mas ele ressurge entre os gentios, governa no meio deles e salva tanto os gentios quanto hebreus. Cristo vai repetir esse padrão. Rejeitado por seus irmãos segundo a carne, morto, ressurreto, exaltado, e por meio dele muitos vivem. Mas o mistério continua em Efraim. Jacó vai cruzar as mãos contra toda a expectativa. Ele coloca a direita sobre o mais novo e declara: a sua descendência se tornará uma plenitude de nações. Efraim não é chamado para ficar contido em Israel. Ele é chamado para se espalhar. Oséias revela o drama desse espalhamento. Efraim é chamado de não meu povo. É misturado entre as nações, perde a identidade visível, né? Mas Deus não cancela a promessa. Ele a aprofunda. Ele vai dizer: no lugar onde se dizia, vós não sois meu povo, ali se dirá, filho do Deus vivo. Paulo entende isso e declara um mistério escondido por séculos. Os gentios em Cristo não são um plano B, são Efraim restaurado. Enxertados na oliveira, participante da mesma raiz, sustentado pelo mesmo azeite. Não há duas árvores, mas há uma só oliveira. E então Zacarias revela isso como funciona no tempo. Ele vai dizer: porque eu amarei Judá como um arco e encherei o arco com Efraim. E despertarei os teus filhos, ó Sião. Nada que é acidental. Judá é o arco permanece firme, sustenta a atenção, mantém a direção. Efraim é a flecha, e a flecha nasce para permanecer na mão, ela nasce para ser lançada. A flecha atravessa fronteiras, a flecha cruza culturas, a flecha chega onde o arco nunca esteve. Mas não é lançada ao acaso, é lançada nas mãos do Senhor, como flechas na mão do valente. O Senhor é esse valente. Mas olha só que interessante todo esse contexto. Enquanto a flecha está sendo lançada, existem cavaleiros percorrendo. Como em Zacarias e no Apocalipse. Eles percorrem toda a terra preparando o cenário espiritual. Conquista, confronto, fome, juízo, caminham, mas ainda contidos, né? Efraim desperta as nações e ao mesmo tempo provoca Judá ao ciúme. Um ciúme santo, como Moisés profetizou: eu vos provocarei como aqueles que não são povos. Mas então o cenário vai mudar. Zacarias também vê o dia em que Judá é cercada, Jerusalém se torna o centro da pressão mundial. E olha só esse contexto geopolítico que a gente está construindo nesses últimos tempos. Vai dizer o seguinte: reunirei todas as nações contra Jerusalém. E quando Judá é cercada, ela clama. E o Senhor diz: derramarei sobre a casa de Davi o espírito de graça e de súplicas. Esse clamor não acontece isoladamente, porque Joel já havia anunciado que o espírito seria derramado sobre toda a carne. Ou seja, quando Judá clama em Sião, Efraim clama nas nações. Eis o testemunho das duas testemunhas. Dois clamores simultâneos, uma só voz diante do trono. Olha só a profundidade disso. É mais fácil dizer que as duas testemunhas é Elias e Moisés que vão voltar em carne viva, ou entender a profundidade de tudo isso? E quando esse testemunho ecoa, os quatro ventos eles são retidos. Olha só, o contexto vai dizer o quê? Não danifiqueis a terra, o juízo espera, o céu segura a tempestade até que a última palavra seja anunciada. Ezequiel já havia visto isso antes. 2 pedaços de madeira, Judá em um, José, o de Efraim, no outro. E Deus declara: fá-los-eis um só na minha mão. João vê esse momento em Apocalipse 7. Antes do juízo avançar, o céu interrompe tudo, dizendo: não danifiqueis a terra, até que sejam selados os servos do nosso Deus. E João vai ouvir um número: 144 mil de todas as tribos de Israel. Judá é selada, o remanescente fiel se levanta, a raiz é preservada. Mas João também vai ver: depois dessas coisas, viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, povos e línguas. O que foi ouvido em número é visto aqui em expansão. 144 mil em Israel, uma multidão incontável de nações. Judá selada, Efraim respondendo, 2 testemunhas, um só espírito. Então vem o testemunho aqui. Joel descreve esse povo avançando. Ele vai dizer o quê?
Diante deles o Éden, atrás deles desolação. E Isaías vai declarar: vós sois as minhas testemunhas. E também vai advertir: ai dos que ao mal chamam bem. O testemunho ele não vai ser neutro. Ele confronta, é nas ruas, é nas nações. Não adorem a besta, não recebam a marca, temei a Deus, arrependei-vos. Esse é o último chamado antes do juízo que nós vamos estar profetizando. Se alguém adorar a besta, mas antes da ira vem a advertência, não é isso? Salmo 149 já tinha revelado: nos seus lábios esteja o louvor de Deus e nas suas mãos a espada de dois gumes. A espada aqui, ela não é algo físico, ela está na boca. E por isso que Oséias vai dizer: eu os matei pela palavra da minha boca. Quando Apocalipse diz que fogo sai da boca das testemunhas, fala de veredito espiritual. Então a besta faz guerra contra elas. Daniel já havia visto, Jesus havia anunciado. E elas são silenciadas. O mundo se alegra. Mas então o espírito vai fazer o quê? Soprar. Assim como em Ezequiel 37. Assim como nos pedaços de madeira. Assim como a promessa antiga. Vida entra nelas. As duas testemunhas, elas nunca foram dois homens isolados. Elas sempre foram Judá e Efraim reconciliados, a oliveira restaurada, a menorá cheia de ramos, as 7 igrejas acesas pelo azeite de ouro, os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, o último testemunho antes do juízo final. E quando tudo isso vai terminar, não é porque a igreja falhou, é porque o testemunho foi completo. O céu ele não silencia as duas testemunhas por derrota. O céu a silencia porque não há mais nada para dizer. Judá falou, Efraim falou, a raiz clamou, os ramos iluminaram. O azeite de ouro fluiu até a última lâmpada. As 7 igrejas sustentaram a luz no meio da escuridão. Os 7 Espíritos de Deus percorreram toda a terra. Os 4 ventos foram contidos até o último chamado. Os cavalos avançaram preparando todo esse cenário. E a palavra foi anunciada sem desculpa, sem atalho, sem medo. O mundo todo ouviu. Ouviu o chamado ao arrependimento, ouviu o aviso sobre a besta, ouviu a verdade sobre a marca, ouviu que ainda havia misericórdia antes da ira. Ninguém vai poder dizer, não sabíamos, porque o testemunho não veio de um canto oculto. Ele ecoou nas ruas, nas nações, nos povos, nas línguas. E quando a besta vai pensar que venceu, quando os corpos jazem, quando o mundo vai celebrar o silêncio da verdade, quem que vai soprar? O Espírito. E a mesma voz que criou os céus e a terra chama aquilo que parecia morto de volta à vida. Não é apenas a ressurreição, é vindicação. Então o céu declara basta, os ventos são soltos, o juízo avança, o tempo da advertência termina. Mas até esse momento final, Deus foi fiel à sua palavra. Ele não vai julgar sem avisar. Ele não feriu sem testemunho. Ele não derramou ira sem antes oferecer o arrependimento a todos. As duas testemunhas não eram 2 homens, 2 povos. Não eram um vento isolado, eram um clímax da história da redenção. Judá e Efraim, raiz e ramos, oliveira e menorá, arco e flecha, Sião e as nações. E quando o último lampejo de luz se apaga, não vai ser derrota. É o sinal de que o rei está às portas. E terminamos com a frase do canal: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.